Olá, gente, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é sobre desenvolvimento psicossocial na meia-idade. Então, assim como com relação aos outros temas, eu recomendo para vocês a leitura do capítulo no livro, tá? É muito importante que vocês consigam acompanhar essas leituras, porque realmente o que eu falo aqui acaba sendo, de certa forma, um pouco superficial, né? É mais assim uma introdução, até porque são assuntos muito vastos, né? Então, é muito importante que principalmente quem tem interesse no assunto, né? Que complemente com a leitura do capítulo, tá? Então, a gente vai concluir hoje com o assunto, né? A gente vinha falando sobre meia-idade, a gente já falou sobre as mudanças físicas que ocorrem na meia-idade, a gente viu que fisicamente não há uma deterioração tão grande assim quanto se pensa, né? Que fisicamente a pessoa continua com boa saúde, né? Salvo algumas mudanças realmente que vão acontecer. A gente viu a aula passada com relação ao desenvolvimento da inteligência na meia-idade. A gente viu que é um período, de certa forma, muito marcado pela questão da maturidade, né? Por esse olhar abrangente que consegue perceber com profundidade as diversas complexidades das situações com as quais nós nos deparamos em nossas vidas, né? É um olhar que tende a ser assim, muito completo, o olhar da pessoa da meia-idade. E hoje a gente vai concluir falando um pouquinho sobre as mudanças que vão acontecer na personalidade, ou desenvolvimento psicossocial, né? Como você quiser chamar. E para poder falar desse assunto, né? Primeiro, vamos só relembrar um pouquinho, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas é preciso entender a qual período nós estamos fazendo referência. A meia-idade, no caso, vai ser aquele período do desenvolvimento entre a vida adulta e a terceira idade. Por isso o nome é meia-idade e vai se dar atualmente na nossa cultura, se dá entre os 50 e os 70 anos, né? Depende da pessoa. E para a gente poder fazer essa classificação em qual fase da vida a pessoa se encontra, se ela de fato está na meia-idade, é importante a gente conhecer as características da fase, principalmente as características da aula de hoje. Elas são muito importantes para a gente conseguir entender se a pessoa de fato está nesse momento da vida, ok? Com relação a essas mudanças na personalidade, é muito comum a gente ver na mídia, nos filmes, nos seriados, de certa forma, uma abordagem, digamos, do período da meia-idade como um período de muita crise, né? É muito comum em novela, ou então em filme, eu já vi muitos, né? Aquela imagem daquele cara que tá na meia-idade, que tá nos seus 50 e poucos anos, que larga a mulher, larga os filhos, joga tudo pro alto e quer viver com outra pessoa mais jovem. E a isso a gente meio que no senso comum chama de crise da meia-idade, né? Uma crise em que a pessoa de repente vê que a vida está passando, que o tempo está acabando e que ela tem que viver tudo que não viveu antes que a vida acabe. No senso comum a gente conhece a crise da meia-idade mais ou menos dessa forma, né? E por muito tempo, vários autores da psicologia, eles tentaram abordar o que seria essa crise da meia-idade. Primeiro, se ela de fato existe. Segundo, o que difere essa crise de outras crises, né, que acontecem ao longo da nossa vida, várias crises, né, nós vivenciamos. E terceiro, se essa crise de fato é vivida dessa forma, né, se seria uma crise do tipo aproveitar o tempo que está acabando. E ao longo dessa aula, a gente vai tentar entender o que acontece nesse momento, se há ou não essa crise, ok? Um aspecto, né, do desenvolvimento psicológico nessa fase da vida que a autora começa abordando no capítulo é que, de fato, a meia-idade é uma época de avaliação. Para a gente conseguir entender de que avaliação ela está se referindo, é importante a gente retomar o que a gente viu no capítulo de adolescência. Eu não sei se vocês lembram, né? Eu tentei sublinhar bastante que na adolescência existe uma certa crise em que o jovem ele tenta descobrir quem ele é, né? Qual é a sua identidade? Em 3 aspectos da vida, do ponto de vista profissional, né? O que ele quer fazer, se ele quer fazer uma faculdade, se ele quer seguir
um emprego específico, se quer abrir uma empresa, enfim. Do ponto de vista amoroso, né, se ele quer realmente se casar, ter filhos, como é que ele pensa essa parte. E com relação ao sentido de sua vida, né, para que é que ele existe, se ele acredita em Deus, qual é o sentido último, né, da vivência dele aqui. Então, de certa forma, tudo isso é construído durante a adolescência. E na meia-idade é meio que um momento em que essa pessoa, esse sujeito, vai avaliar, né? Talvez seja por isso que algumas pessoas chamam de crise na meia-idade, né? Talvez tenha um pouco a ver com isso, mas de fato é um período em que essa pessoa ela vai avaliar o quão acertada ou não foi a sua escolha. Pela sua carreira, pela sua vida amorosa, né? Que escolhas foram feitas nesse sentido, e com relação ao sentido de sua vida. Então é uma época, de certa forma, muito propícia para alguns questionamentos, né? Aí se você me perguntar, professora, mas questionamento a gente sempre faz, né? Ao longo da nossa vida inteira, sempre nós estamos nos questionando, com certeza, né? Questionamentos sempre existem e isso eu concordo. Sendo que, eu não sei se vocês lembram, né? Mas na fase adulta mais jovem, é um período, assim, muito marcado por tentar crescer, né? É um período de crescimento, de consolidação. E, de certa forma, toda essa correria abafa um pouco essa avaliação. É como se, na meia-idade, a poeira baixasse um pouco, né? Baixasse um pouco, assim, aquela correria por conquistar um lugar no mundo, né? Um espaço na sociedade. E isso, de certa forma, propiciasse essa avaliação, esse olhar para si e questionar, né? Será que eu fiz as escolhas certas? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu já consigo, de certa forma, visualizar alguns frutos das escolhas que eu fiz no passado? Então, isso é muito marcante na meia-idade. E por ser um período de avaliação, ele traz à tona conflitos não resolvidos, né? Antecipando algumas coisas que eu vou falar ao longo da aula, né? Vamos nos colocar na situação de uma pessoa na meia-idade que não fez escolhas tão boas, né? Que meio que escolheu a carreira que os pais quiseram para ele, não se questionou, que acabou casando com a primeira pessoa que viu, assim, não viveu uma grande crise, né, nesse sentido de se questionar se queria mesmo esse casamento, se queria filhos, enfim. E que também nunca se questionou muito com relação ao sentido de sua vida. Muitas vezes é na meia-idade que esse conflito ele vai vir à tona. Então a pessoa ela vai se deparar com essas escolhas que ela fez e talvez ela vai ter que começar a enfrentar um conflito que ela deveria ter enfrentado na adolescência, né? Eu não sei se vocês lembram na aula de adolescência em que eu falei que se a pessoa não vivesse na adolescência essa crise de identidade, isso ia para o SPC, né? Eu falei brincando. O que eu quis dizer com isso? É porque isso vai vir mais na frente. Em outro momento da vida, posteriormente, essa crise vai aparecer. Ela não é possível de ser abafada. E normalmente esse momento é na meia-idade. Então, uma pessoa que não viveu uma boa adolescência nesse sentido de se questionar, de descobrir a própria identidade, fazer escolhas conscientes, ela provavelmente vai ter alguma crise na meia-idade. Porque toda essa crise de identidade ela vai vir à tona. Só que ela vai vir à tona com um pouco mais de angústia, né? A gente viu que na adolescência já é um período de angústia, porque a pessoa está procurando essa identidade, está procurando se conhecer. Mas na meia-idade, quando isso vem à tona, isso traz também o sentido de o que eu fiz com a minha vida. E eu não tenho mais muito tempo, né? Então traz um certo remorso, um certo arrependimento, às vezes é um sentimento bem amargo mesmo. E às vezes a gente consegue visualizar realmente algumas pessoas passando por esses conflitos que não é pra gente se desesperar, né? Não é o fim do mundo, né? Embora às vezes a pessoa sinta que é o fim do mundo, né? Porque ela pensa, poxa, joguei minha vida fora, fiz péssimas escolhas, não fui feliz. Mas a gente também tenta mostrar para essas pessoas que a vida não acabou, né? Principalmente porque a pessoa ainda é, de certa forma, jovem, ela tem muito tempo ainda para viver pela frente e ela pode, a partir daquele momento, fazer uma mudança, né? De certa forma, esse conflito, essa crise que vai aparecer, pode ser também uma oportunidade, né? Da pessoa, a partir dali, fazer uma escolha mais consciente com relação à própria vida e reavaliar, rever algumas escolhas que já foram feitas. Então, é por isso que tem muitas pessoas que aproveitam a meia-idade
se deparam, né, com esse conflito e dizem, rapaz, eu vou correr atrás então do que eu sempre quis. Né? Não sei se é o caso de algum de vocês, né? Mas eu já tive alunos na minha idade que disseram, eu sempre quis fazer psicologia, sempre quis. Desde a minha adolescência eu pensava nisso, acabou que não deu certo, né? Por vários motivos, isso teve que ser adiado, mas agora eu vou atrás. Por quê? Porque eu sempre achei importante para mim, eu sempre tive identificação e eu acho importante, mesmo que seja de certa forma mais tarde, né? No momento posterior da vida. E assim vai também com outras questões, né? Algumas pessoas, por exemplo, na meia-idade, descobrem uma nova espiritualidade, né? Perceberam que ao longo da vida nunca se ligaram muito, né, nessa questão espiritual, mas que percebem que é importante e que isso foi negligenciado, que é algo importante, né, na vida de ser vivido. Então também, né, para não deixar também esse aspecto negativo, né, da crise, daquela pessoa que se afunda na crise, naquela depressão, né, o que eu fiz com a minha vida, isso pode ser muito positivo, né, isso pode ser visto como realmente uma oportunidade de fazer novas escolhas melhores, né, com uma nova cabeça, com uma nova maturidade. E outra coisa interessante também na meia-idade é que a pessoa não somente está no meio da vida, né? A gente chama meia-idade porque justamente está bem no meio da vida, né? Se a gente for parar para pensar, hoje as pessoas chegam a viver mais de 100 anos e se a pessoa entra na meia-idade aos 50 anos, literalmente ela está no meio da vida dela. Então, por isso meia-idade. Mas também, gente, uma coisa interessante, ela está no meio das gerações. De certa forma, eu coloquei até aqui entre parênteses, elo. Normalmente, as pessoas na meia-idade, elas são até uma ponte entre gerações. Por exemplo, uma ponte em conectar, por exemplo, os idosos da família com as pessoas mais jovens. Tentar fazer aquelas reuniões, né, de modo a fazer ligações entre essas gerações. E muitas vezes a pessoa da meia-idade é a pessoa que consegue se comunicar tanto com o jovem como com o mais velho. Muitas vezes os mais jovens, por exemplo, os adolescentes, têm um pouco de dificuldade, né? Salvo algumas pessoas, né? Algumas pessoas têm um relacionamento excelente com seus avós, mas alguns adolescentes não conseguem ter uma relação muito boa com os avós porque não conseguem conversar, porque os assuntos são muito diferentes, porque é como se fosse uma vida tão diferente que não tem nada em comum. E a pessoa da meia-idade, ela meio que consegue tanto ter algumas coisas em comum com esse mais jovem, né? De entender a vida que esse jovem vive, essas angústias, como também entender um pouquinho do que vivem os mais velhos, as pessoas que estão mais idosas, né? Então, muitas vezes, eles são elos dentro da família, eles são pontes entre as gerações. E por isso é tão importante nessa fase da vida. Como são importantes para nós as pessoas, nossos familiares que estão na meia-idade, né? Quem tem sabe, né? Como eles são protagonistas na família, como eles fazem realmente esse elo entre as gerações, entre as pessoas. Avançando aqui um pouquinho. Eu elenquei aqui 3 psicólogos que eu acredito que trouxeram contribuições interessantes sobre essa crise vivida nessa fase da vida. O primeiro, né, que eu queria colocar para vocês é o Jung, certo? É o autor, aquele autor clássico da psicologia analítica. Eu sei que eu nunca, até agora eu acho que eu não trouxe nada dele, né, para essa disciplina, mas os estudos dele com relação à meia-idade são interessantes, né? Não que os outros não sejam, né, mas assim, particularmente é interessante aqui para a nossa discussão. Então, o que o Jung traz? Ele traz que a meia-idade é um período de equilíbrio da personalidade, certo? E de certa forma, isso tem a ver com o que eu já falei aqui, né? Com ser uma época de avaliação, que traz à tona conflitos não resolvidos, né? Então, vai ser um momento em que a pessoa, de certa forma, vai ter uma nova chance de fazer escolhas novas, né? E de colocar a personalidade dela em direção àquilo que realmente é importante para ela, né? Então, isso, de certa forma, está relacionado ao que eu já falei até agora. Ele também traz, interessante aqui, que é um período em que, após muitas renúncias e muitas lutas para conquistar, né, conquistar as metas na carreira, criar filho, é um momento em que a pessoa, de certa forma, dá uma apaziguada nessas lutas e ela pode se voltar para o interior, certo? Essa questão do interior é muito própria, né, da psicologia analítica.
Mas mesmo se você não é dessa abordagem, dá para entender, né, esse raciocínio, porque ele fala mais ou menos no seguinte raciocínio, né, que como se na vida adulta você estivesse lutando muito, e realmente, quem é adulto sabe a correria que é, né, constantemente, né, estudando, trabalhando, aí casa, aí cria filho, aí tem problema com filho, e aí vai, né? É muita coisa e ao mesmo tempo que você vai se dedicando a fazer essas muitas coisas, você também está aprendendo, né? Muitos dos problemas que você se depara na vida adulta, você nunca viveu aquilo antes. Você está literalmente aprendendo na hora. Então, é muito desafiante e acaba sendo um período de muita correria. E algumas pessoas adultas, talvez em função disso, elas são muito pragmáticas, né? Elas não têm muita paciência para refletir demais ou para, enfim, às vezes até para fazer terapia, alguns não têm paciência, né? Porque querem resolver o problema, porque tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para conquistar, estão muito focados nessas conquistas. E o Jung coloca que isso vai dar uma apaziguada na meia-idade, né? E essa apaziguada vai propiciar que a pessoa se volte para o interior dela, que ela se volte para aquilo que realmente é importante, um pouquinho talvez para essas avaliações, né? Com relação à sua carreira, à sua vida amorosa, o sentido da sua vida. A pessoa vai poder se voltar para se perguntar se é isso mesmo, né? Para que eu estou vivendo tudo isso? Qual é o sentido de tudo isso que eu vivo, dessas renúncias que eu tenho feito há tantos anos, né? Para que eu faço tantas renúncias? Em nome de quê? Por que tudo isso que eu faço é importante? E se não for importante, por que eu continuo fazendo, né? É um pouco por aí. E de certa forma, né, não deixa de ser uma crise, né? Não é talvez uma crise ferrenha, né, na maioria dos casos, mas não deixa de ser, né, um momento de questionamento. Algumas pessoas, elas dizem que isso não é bem assim que funciona, né? Que dizem que na meia-idade continua tendo muita renúncia e muita luta. E eu, de certa forma, até concordo, porque principalmente aqui no Brasil, né, em que as coisas não são fáceis pra gente, essa questão da economia ser muito deteriorada, e acaba que é muito comum a gente ver pessoas na meia-idade lutando muito, né? Não estão nem um pouco perto, né, de desfrutar aquela coisa de carreira muito estável e não ter tanta preocupação assim nesse sentido de crescer profissionalmente. No geral, a gente vê muitas pessoas na meia-idade ainda, digamos que na luta, né? Realmente na luta. Mas ainda assim, né? Ainda que essa pessoa ainda esteja bastante ativa, bastante engajada na luta, ainda assim coloca-se essa época como um período realmente de voltar-se para dentro, de voltar-se para si e de se questionar. O Jung coloca também que parte desse questionamento vem do fato de você ter que abandonar a imagem que você tem de jovem e ter que reconhecer que a sua vida vai acabar, né? Que você está na meia-idade, que você está no mínimo na metade da sua vida, que você tem que reconhecer que a mortalidade existe e que isso em si já propicia um certo questionamento, né? Um certo voltar-se para si, para avaliar se você está fazendo de fato boas escolhas, né? Se você está realmente levando sua vida para um caminho que você acredita que seja bom. E realmente é um momento bem emblemático, né? Eu sei que eu ressaltei bastante na aula de desenvolvimento físico, na meia-idade, que realmente a pessoa ela tem uma boa forma, se ela se cuidar, né, na meia-idade, claro, ela tem uma boa forma física. Ela tendo os cuidados, fazendo exercício, fazendo dieta, ela continua com uma forma física muito boa. Mas uma coisa é fato, na meia-idade você sabe que você não é mais jovem, né? Essa palavra, de fato, ela não é mais muito apropriada para a meia-idade. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, mulheres de 40 e poucos anos, homens, que estão até tendo filhos, né? E realmente a aparência deles é bem jovem, né? Se a pessoa se cuidar e tal, ela fica com uma aparência bastante jovem. Mas na meia-idade, por mais que ela se cuide, ela não tem mais a aparência jovem. Ela tem a aparência de uma pessoa da meia-idade. E esse rompimento com a juventude, né, e a aproximação com a terceira idade, ele traz questionamentos, né? Traz toda essa necessidade de você meio que cair a ficha, né? Poxa, o tempo está passando, né? Não é que eu estou velha, não estou, mas assim, o tempo está passando e eu preciso rever minhas escolhas, preciso rever minhas prioridades, preciso saber se o que eu estou fazendo realmente é aquilo que vale a pena para mim, né? Acho muito boa
Essas colocações de Jung, né, realmente nos levam a pensar muitas coisas. Em seguida, né, vamos falar aqui do Erik Erikson, né, que a gente falou dele em todas as fases da vida, né, nesse nosso curso de desenvolvimento humano. E, né, para quem vem acompanhando jeitinho as discussões, ele sempre coloca cada fase da vida como um momento de conflito, né? Por exemplo, quando a gente falou de adolescência, aquele conflito, né, com relação à conquista da identidade, né? A crise, o conflito, no caso da meia-idade, que ele coloca é super interessante. É um conflito entre geratividade versus estagnação. À primeira vista, talvez você não entenda muito bem assim, o que ele quer dizer com isso, né? Mas eu vou tentar explicar aqui para vocês. É como se na meia-idade, né? Como eu falei para vocês na aula passada, é um período muito marcado por produtividade, por engajamento, por... A pessoa ela tem como ser uma liderança, né? Se ela realmente colocar em prática a maturidade que ela tem, a experiência de vida que ela tem muito a contribuir na sociedade. E de certa forma, existe um movimento na meia-idade com relação a isso, né? A esse desejo de você deixar um legado, né? E o que seria esse legado? Pode ser muitas coisas, né? Seja um legado de trabalho, seja um legado de, por exemplo, cuidar muito bem dos seus familiares, né? Que eles se lembrem de você como uma pessoa que se dedicou à família, seja do ponto de vista da criação de algo original, né? De uma obra artística, para quem é artista, enfim. Existe, de certa forma, esse movimento, né? De você ver que o tempo está passando e você quer deixar alguma coisa. Você quer deixar a sua marca no mundo. Você quer deixar aquilo que é só seu e que faz a diferença no lugar que você está. E a virtude, né, que está ligada a esse deixar o legado se chama o cuidado, né? Então, muitas vezes a gente percebe isso, né? Que a meia-idade é um período muito marcado, né, por essa produtividade, por esse cuidado com os outros. Quantas pessoas na meia-idade não são, assim, aquela base da família inteira, né? Eu conheço, pelo menos, muitas mulheres que são a base da família. É como se a família quase que fosse em torno delas, né? Porque elas estão sempre cuidando o tempo todo dos outros, né? E cuidam dos filhos mais velhos, mesmo quando eles casam, continuam, assim, de certa forma, sendo aquela referência de cuidado, ajudam com os netos, cuidam muito dos pais, né? Até porque é um período da vida em que os pais já são envelhecidos, muitas vezes já tem vários problemas de saúde, então é também aquela pessoa da meia-idade que toma a frente, né? Que cuida desse idoso. E também no trabalho, muitas vezes são lideranças, né? São pessoas que são muito vistas como grandes fontes de apoio no ambiente de trabalho, dentro da igreja ou dentro de algum centro comunitário. Muitas vezes são pessoas engajadíssimas, né? Que tem muita coisa para oferecer lá. Então a gente percebe muito isso. É isso que o Erik Erikson chama de geratividade, é você gerar algo para o outro, é você deixar algo, deixar um legado. Em contrapartida, existe um conflito, né? Como a gente viu em todas as fases do Erik Erikson. E o conflito que existe é justamente com relação à estagnação, que seria mais ou menos o oposto desse deixar o legado, que é você viver a meia-idade meio que centrado em si, o inerte, que é justamente não viver esse momento de modo a cuidar dos outros, né? De modo a oferecer aos outros aquilo que você acumulou ao longo da vida. E a gente percebe muito isso também, né? A gente, inclusive, muitos filhos, muitos pais se queixam, né, dos seus familiares na meia-idade, justamente dizendo, né, poxa, fulano não cuida da gente, né? É como se quase que esperassem isso da pessoa na meia-idade, e quando a pessoa não vive isso, é de certa forma chocante, né? Poxa, aquela pessoa não cuida dos pais, né? Os pais são idosos e aquela pessoa não tá nem aí. Ou então aquela pessoa tem filhos, sabe que o filho está passando dificuldade, mas ela não liga, ela não se importa. E, enfim, seria de certa forma um conflito vivido nesse momento, né? Que seria o conflito entre usar toda essa tua experiência de vida para cuidar do outro ou sentir que o tempo está passando, sentir que você tem que viver as coisas que você não viveu e meio que dedicar esse tempo que você tem para você. Basicamente isso, né? E a gente vê muito ambos os casos, né? A gente vê tanto gente que vive esse momento para se dedicar para os outros, como a gente vê muita gente que vive esse momento para curtir, né? Então a gente vê muitas pessoas, né, na meia-idade que estão em festas, que estão tentando, enfim, se relacionar de novo, né?
E, enfim, eu espero que com esse meu discurso, né, que eu não esteja dando uma conotação negativa para essa questão de tornar-se centrado em si, certo? Eu não estou querendo julgar do ponto de vista moral negativo as pessoas que meio que vivem a meia-idade por essa linha, né? Mas, como todas as fases da vida que o Erik Erikson traz, existe meio que alguns problemas em você viver, tornar-se centrado em si, né? E de certa forma, quando você vive essa fase muito focado em si mesmo, você de alguma maneira vai colher alguns frutos negativos com relação a isso na terceira idade. Então, mais para frente na vida, isso pode acarretar algumas coisas negativas, né? Por outro lado, ele fala que, por mais que a pessoa ela viva muito a virtude do cuidado, ela precisa ter também o cuidado consigo mesma, né? Ela não pode viver totalmente para os outros, ela tem que ter algum cuidado consigo próprio, justamente para poder não ficar doente, né? Para não se perder, né? Nesse cuidar do outro. E eu acho isso bastante interessante. Inclusive, baseado nisso daqui, muitos autores eles escrevem sobre como a pessoa na meia-idade ela pode viver essa virtude do cuidado de maneira saudável, de maneira equilibrada, sem ser algo assim que ela vá se perder a si mesma, né? Então tem umas leituras interessantes também com relação a isso. O terceiro que eu selecionei aqui para passar para vocês foi esse Robert Peck. Ele é um pouco, digamos, menos profundo, né, que o Erik Erikson e Jung, ele é um pouco mais prático, mas ele coloca algumas mudanças interessantes também que acontecem na meia-idade. Ele diz que é uma fase em que a pessoa ela vai tender a valorizar mais a vida do que a forma física. Então, ela, de certa forma, vai ficar um pouco menos superficial, né? Ela vai ficar menos ligada em aparência e ela vai começar a valorizar mais a vida pelo que ela é. Por quê? Pela questão da maturidade dela, que vai ser maior, e porque ela vai começar a ver que algumas coisas realmente não têm tanta importância, né? Se você olhar para o todo da vida, essas preocupações da gente exageradas, né, com a aparência, isso acaba não tendo tanta importância, né, a longo prazo. E aí a pessoa, ela meio que vai se focar mais em valorizar mais a vida mesmo, pelo que ela é. Ele coloca também que com relação às relações humanas, né, a pessoa ela vai tender a focar mais na socialização do que na sexualização das relações. E ele aponta isso muito do ponto de vista dos relacionamentos amorosos, né, em que, de certa forma, essa pessoa na meia-idade vai valorizar mais a companhia mesmo, companheirismo, aquele apoio, né? De certa forma, a amizade mesmo presente na relação do que a parte puramente sexual, né? Que está mais forte em outras fases da vida. Outra coisa que ele coloca é que é um momento também muito marcado por uma maior flexibilidade emocional. E o que seria isso, né? Seria um aprendizado que essa pessoa tem nessa fase da vida em saber deixar partir. Em que sentido? Ele coloca, né, por exemplo, é muito comum as pessoas na meia-idade terem que ver os filhos saírem de casa nessa fase e terem que aceitar, né, aquele ninho vazio, né, aquele filho que você se apegou a vida inteira e que agora está indo seguir o seu caminho. E que você não pode colocar empecilho para ele seguir o caminho dele, né? Por mais que você sinta saudade, por mais que você queira esse filho próximo, você precisa, de certa forma, conseguir deixá-lo livre, né? E que isso não é fácil, para muitas pessoas é muito difícil. Como também ele fala com relação às perdas mesmo da vida. Saber deixar partir, né? Saber amar, saber se apegar, mas também saber deixar, né? Entender que amar é também deixar partir, é não querer reter para si. Isso também vai acontecer da mesma forma com relação a perdas por morte, né? Por perder os pais, né? Entender que isso é uma coisa que faz parte do ciclo da vida e que também é um saber deixar partir. É também uma forma de amar, que é dura, né? Que dói, mas que é amor. E ele coloca também que existe mais flexibilidade mental também. A pessoa, de certa forma, ela não vai viver em função de impor suas ideias para os outros. Ela vai aceitar mesmo que os outros tenham ideias diferentes, concepções de vida diferentes e que isso está ok, isso não tem problema não. Que realmente as pessoas são diferentes e que é bom que seja assim. Bem bacana, né? Essa visão do Robert Peck. Avançar aqui um pouquinho, tá? Eu não sei vocês, né? Mas eu acho essa fase da vida fantástica.
E por achar fantástica, né? Por isso que eu coloquei aqui um tópico, felicidade. Por toda essa riqueza, gente, de experiências, de tudo isso que eu falei até agora, é considerada a meia-idade a fase mais feliz da vida. Olha que bacana, né? A gente às vezes associa muito com decadência, com crise, com começar a ficar velho, mas estatisticamente é o momento da sua vida que você tem a maior possibilidade de ser feliz, de se sentir feliz, de se sentir realizado. Por todos os motivos que a gente já falou até agora, né? Por essa maturidade, por essa produtividade, por essa possibilidade de deixar um legado. Tudo isso ele traz muita recompensa, né, para a pessoa. Mas, de certa forma, se a gente parar para pensar, né, em todos os momentos da nossa vida a gente pode ser feliz, né? Sempre existe essa possibilidade. Toda fase da vida tem suas crises e tem seus pontos, digamos, de prazer, né, de regozijo. Né? Então, não vamos, né, se você não está na meia-idade, eu sugiro que você não espere chegar na meia-idade para ser feliz, né? Tente ser feliz hoje, com o que você tem, com a vida que você tem. Agora, o que torna essa vida feliz é justamente porque a pessoa na meia-idade, ela consegue ter essa sabedoria, né? Que muitas vezes o jovem, ele vive muito ansioso, ele vive muito querendo sempre mais, querendo sempre buscar uma coisa que ele não tem. E a pessoa na meia-idade, né, se tudo der certo, ela tem uma certa sabedoria de entender que felicidade é você ser feliz com o que você tem. Com a vida que você tem, você pode sonhar, você pode querer sempre coisas novas e melhores. Isso aí é muito bom. Mas você deve ser feliz com o que você tem. E entender que o que você tem na sua vida hoje pode te fazer feliz, né? Que nada na vida da gente, né? Até se a gente for olhar uma história de muito sofrimento, que não é 100% triste. Nada é 100% triste. Assim como nada é 100% feliz, né? O que a gente pode fazer é tentar aproveitar as coisas boas que tem. E por, né, ser esse período na vida assim tão maduro, tão feliz, a gente entende, né, resumindo mais ou menos a ópera, né? Falei tanto de crise, coloquei até aqui em interrogação, né? Será que existe mesmo essa crise na meia-idade? E a autora do livro conclui. É uma transição, certo? A meia-idade, mas que raramente traz essa crise mesmo, né? Que a gente ouve falar. Existe sim um questionamento, existe uma angústia, existe uma revisão de vida, mas raramente a pessoa vai viver aquela crise que a gente vê nos filmes, né? Aquela coisa super clichê do cara que joga tudo pra cima, que vai viver, né, entre aspas, vida louca por aí. Raramente isso vai acontecer. Em alguns casos acontece, né? Talvez vocês conheçam casos na família de vocês, mas assim, não é o mais comum, não. O mais comum é a pessoa, ela viver um período de maturidade mesmo. E uma coisa interessante, né? Quanto mais feliz a pessoa for nesse período da vida, mais geratividade ela vai ter. Geratividade no sentido do Erik Erikson, né? Que é deixar legado, que é deixar algo para os outros, né? Viver o cuidado dos outros. Então, quanto mais feliz essa pessoa for na meia-idade, mais engajada ela vai ser nesse cuidado. Mais engajada ela vai ser no trabalho dela, mais engajada ela vai ser na família dela. De certa forma, esse tornar-se centrado em si, que é o aspecto, né, que o Erik Erikson coloca como negativo, ele é um pouco consequência da pessoa não estar feliz, né? E a gente viu que ela pode não estar feliz por também não estar satisfeita com as escolhas que ela fez na adolescência. Então, de certa forma, né, a gente vê, interessante, né? A gente vê a evolução da pessoa ao longo da vida. Uma coisa vai sendo consequência da outra. E, infelizmente, quando a pessoa não está feliz na meia-idade, ela acaba tendo mais dificuldade para ter essa geratividade, né? Para viver uma vida, de certa forma, engajada em deixar legado. Porque a pessoa ela meio que vai se consumindo nessa angústia dela, né? De não estar feliz, de não estar bem, de ter feito desse remorso, né? De ter feito escolhas ruins. Isso, de fato, pode atrapalhar bastante. Em particular, mulheres, né? Falar um pouquinho do público feminino. Geralmente, o mais comum nas mulheres da meia-idade, né, principalmente aquelas que têm crises, tá, gente? Eu vou falar do ponto de vista daquelas que não se sentem felizes, né? Aquelas que experimentam na meia-idade aquela amargura, né, diante de escolhas ruins que foram feitas. E essa autora, ela fez uma pesquisa e ela viu que a maioria dessas mulheres que estão realmente em crise na meia-idade, elas tiveram identidade de pré-fechamento na adolescência. Identidade de pré-fechamento, para quem não lembra, é aquela pessoa que, por exemplo, foi assumindo as escolhas dos pais, né?
fez a faculdade que os pais mandaram, casou com a pessoa mais ou menos que os pais gostavam, né? Isso é uma identidade de pré-fechamento, é quando a pessoa vai lá e escolhe uma identidade em função dos outros e não vive aquela crise, né? De se questionar se é isso mesmo, se é por aí e tal. E aí, a maioria das mulheres, né, por exemplo, que se veem na meia-idade completamente infelizes, né, com o seu casamento, amarguradas com os filhos, né, tristes, né? A gente às vezes conhece pessoas assim, que ficam muito tristes, né, com seu próprio casamento e ficam sempre reclamando, né? Poxa, joguei minha vida fora por causa desses meninos, esse homem aqui não presta pra nada, é um inútil, né? Muitas dessas mulheres são mulheres que fizeram escolhas meio que atropeladas na adolescência e que foram vivendo uma vida sem o devido questionamento, de fato, se essa era a vida que elas queriam viver. E isso, de certa forma, é válido para o homem também, né? Mas a autora notou que isso era muito comum em mulheres. É interessante isso. E outra característica mais feminina, isso aqui é mais feminino mesmo, tá, gente? Que o bem-estar nas mulheres na meia-idade, ele floresce em múltiplos papéis, apesar do estresse relacionado. Então, o que isso quer dizer? É que é muito comum a gente ter aquela imagem da mulher polivalente, né? Na meia-idade, aquela mulher que trabalha, que tem um engajamento na igreja, e que cuida dos pais idosos, e que cuida dos filhos também, adolescentes, e que cuida de um neto de vez em quando, e é uma pessoa sempre muito disponível, né? E a pesquisa mostra que as mulheres, elas se sentem bem em ter esses múltiplos papéis, né? Que elas ficam estressadas, claro, quem não ficaria, né? Porque é muita coisa, mas que de certa forma elas se encontram. Elas encontram, de certa forma, né, isso aqui que o Erik Erikson colocou, a geratividade. Né? Nesses múltiplos papéis que elas vão exercendo, elas encontram essa geratividade, ao contrário do homem, certo? O homem, no geral, ele fica só muito estressado. Né? Se você talvez fosse exigir do homem a mesma coisa que uma mulher faz, por exemplo, né? Que é esse engajamento intenso familiar, profissional, às vezes religioso também, às vezes o homem ele fica um pouco mais estressado mesmo. E a mulher não, ela tende, apesar do estresse, ela tende a sentir um bem-estar diante disso. E uma coisa positiva sobre as mulheres também. A partir dos 50 anos, né, apesar de muitas delas não ficarem felizes com a aparência, com as rugas, no geral, estatisticamente, elas são muito mais autoconfiantes e muito mais resolutas e menos inseguras, né? Porque realmente é como se fosse um período da vida que elas também amadurecessem, né? Com relação ao papel delas, né, no mundo e conseguissem se valorizar mais. Continuando aqui, mudanças, né, para a gente terminar aqui a aula. A gente viu na fase passada que tem esse teste aqui, né, que é feito o Big Five. A gente viu que tem essa avaliação que é feita com os adultos e só para confirmar para vocês, né, isso mantém, de certa forma, a pessoa mantém estabilidade nesses atributos, né? Então, nessas avaliações psicológicas, no geral, a pessoa ela tende a tirar scores semelhantes na meia-idade do que ela tirava também na vida adulta. Então, ela não vai ter uma mudança na personalidade nesse sentido, não. A personalidade dela ela tende a continuar estável. Né? Estável, porém, com mais maturidade e com, enfim, essas características que a gente falou até agora. Coisa interessantíssima sobre o casamento, certo? No geral, as pessoas na meia-idade, elas relatam menos satisfação com o casamento. Sendo que isso não é porque o casamento é ruim em si, mas é porque, como eu falei para vocês, né? A meia-idade ela é muito marcada por geratividade, por produtividade. Então, muitas vezes, essas pessoas elas estão muito engajadas, né? Em várias coisas, sei lá, com a família, com o trabalho, e acaba que o casamento fica um pouquinho para segundo plano, né? Então, no geral, estatisticamente, as pessoas elas não relatam estarem tão satisfeitas com o casamento, embora algumas pessoas elas tentem resolver isso daí, né? A gente tem visto muitas pessoas procurando terapia de casal, né, para justamente retomar essa satisfação. Apesar de ter muita coisa para fazer, da vida ser muito exigente, muitos hoje estão tentando, apesar disso, manter aquele casamento com satisfação, né? Mas olha que paradoxal. Pular para cá. Menos divórcios, bem menos. A maioria dos divórcios acontece na vida adulta mais jovem. Na meia-idade acontece bem menos divórcio.
Isso é porque, de certa forma, o casamento está mais estável, né? Por mais que a pessoa não esteja tão satisfeita com a relação, aquela relação está estável. E aquela pessoa, de certa forma, ela sabe que essa insatisfação ela é passageira. É questão realmente do momento da vida, porque tem muita coisa para fazer, muita coisa para se dedicar. E realmente o casamento muitas vezes não é a prioridade, né? Se a pessoa for bem sincera, ela diz, olha, meu casamento hoje não é a prioridade na minha vida. Minha prioridade é cuidar dos meus pais, é cuidar dos meus filhos, é exercer minha função da melhor forma possível. Meu casamento é importante, claro que é, né? Não vou dizer que não é, mas eu não diria que é super, super importante ao ponto de eu me dedicar a esse casamento do jeito que eu me dedicava alguns anos atrás, né? Então, muitas vezes o que acontece é isso. Porém, né, com a saída dos filhos, muitos casais eles vivem um recomeço mesmo da relação. Eles conseguem meio que retomar de certa forma um namoro, né? Coisa que eles não tinham há muito tempo, porque justamente estavam dedicados, focados na questão dos filhos. Então, muitos casais conseguem recomeçar e muito bem e vivem uma fase maravilhosa dos seus casamentos após a saída desses filhos de casa. E muitos também relatam que, apesar de muita dificuldade, né, de muita exigência, de muitas coisas, né, que tem para fazer, que de certa forma essas dificuldades unem um casal. Então, de certa forma, por mais que esse casal não esteja tão satisfeito, né, com a relação, existe uma união ali que é maior do que a satisfação, é muito maior do que o prazer, né? É uma união realmente de companheirismo. Não, a gente tá junto, pro que der e vier. Não tá uma mil maravilhas não, mas estamos juntos, né? E vamos continuar. Então, muitas vezes o sentimento que eles têm é esse. E também porque sabem que é uma fase passageira, né? E para finalizar, falar um pouquinho de amizade, né? Porque a gente fala tanto de relação amorosa, né? Mas as amizades são muito importantes nessa fase da vida. Muitas pessoas conseguem extrair, assim, muita alegria, né? De estar entre amigos, né? Os amigos acabam sendo aquele bálsamo, né? No meio de tanto problema, no meio de tanta luta. Estar com os amigos é aquele momento, assim, que você vai estar feliz, simplesmente se sente bem, né? E interessante na meia-idade, a pessoa, ela no geral tem menos tempo, né? Para se dedicar aos amigos. A gente às vezes nota como se fosse uma coisa decaindo ao longo da vida, né? Na adolescência, a pessoa quer estar com os amigos 100% do tempo. Aí na vida adulta, menos, né? Porque ela tem muita coisa para fazer. E na meia-idade, menos ainda. Porque é tanta coisa para fazer, né? São tantos papéis que nós temos que exercer que às vezes não sobra muito tempo para amigo mesmo, não. Para ficar, principalmente aquela amizade de ficar jogando conversa fora, perder a noção do tempo conversando. Então, muitas pessoas, elas não têm muito tempo para isso. Acaba acontecendo mais isso só em feriado, em ocasiões bem específicas, né? Mas, no geral, as pessoas na meia-idade notam que, apesar de terem menos tempo para amigos, aqueles amigos que permanecem são aqueles amigos realmente com quem eles podem contar. Então, de certa forma, aquela amizade ela tem mais qualidade. Não é uma amizade assim só para passar o tempo, né? São aqueles amigos realmente que vieram as crises da vida e a vida selecionou aqueles amigos, né? E são aquelas pessoas com quem você realmente pode contar, em quem você realmente pode confiar. Gente, é isso, tá? É muita coisa, né? Eu acho essa fase interessantíssima, ela é muito rica e recomendo a leitura do livro, tá bom? Até mais, tchau, tchau!